Olá. Tudo bom? Oi, Gabs. Você tá bem, jovem? Olá. Tá tudo bem. Seu ZBrush tá funcionando normal depois daquela treta? Aproveitando aí o momento. Só pra saber se não deu mais nenhum tipo de problema. Essas coisas da vida. Tá tranquilo? Meu Deus, acho que eu morri aqui. Tem um recado aí relativamente interessante. Finalmente a gente vai terminar o personagem. Momentos de alegria, felicidade e motivação. Nem eu acredito nisso. Vocês estão sobrevivendo bem à quarentena? Tá todo mundo vivo e inteiro, de buenas. A gente não leu o que tava no parênteses, pode ficar tranquila. A gente não viu nada. A gente não viu nada. Cadê o Paulo pra gente reclamar disso? Ai, ai. Tá de boas. Eu acho divertido. O módulo de 3D3, que é esse que a gente tá agora, ele é o módulo do curso inteiro, o módulo mais pesado. Tipo, é o módulo que mais tem conteúdo, que tem coisa bem detalhada e específica que se você não fizer na ordem bonitinho pode dar treta. Aí é legal que dá pra... Ah, legal, aspas. Dá pra gente ter um parâmetro da situação no... Ele que pirateou? Eita! Oh, Deus. Então, ai meu pai, perdi a linha de raciocínio, socorro. Enfim, o módulo de 3D3 esse da história do Maia de animação é o mais pesado. Aí dá pra perceber o ânimo de vocês no geral com ele. Eu já estive do outro lado, então eu entendo que é bem complicadinho. É bem mais intenso do que a gente espera no começo. Faz tipo animação 3D, mas tem todo o processo antes aí que dá uma dorzinha de cabeça maneira. Mas hoje a gente vai acabar isso aí. Você finiu o som. Oi, Bruna. Deixa eu ver. O trabalho de julho é para enviar por e-mail ou colocar no Drive. Pode colocar no Drive. Eu ia mostrar isso daqui. Cadê? Ah, meu pai. Cacilda. Eu tô com um monte de página aberta. Não façam isso na vida de vocês. Tem uma pasta, tá, no Drive com o mês de julho. Então você pode deixar lá tranquilinho. De boas. Que aí, assim que vocês colocarem, eu dou uma olhada. Mas pode ser por ali. Não precisa ser por e-mail, não. Ok? Mas eu entendo, eu entendo. É, assim, é complicado. Ele é muito pesado. É um módulo muito pesado. É muita coisa. Porque, tipo, você fala, nossa, quando você para pra avaliar a produção de um personagem realmente, tipo, pra um jogo ou pra um filme, não vai levar, tipo, não são só os 3 meses. Tipo, você tem muito mais tempo pra desenvolver isso. E aqui a gente faz a versão resumidona, sofrimento, que é bom, que a gente sabe, passa pelo projeto, pelo processo inteiro de criação, mas dá umas dorzinhas de cabeça um pouquinho complicado. Eu acabei de perceber que eu estou com a minha caneca ao contrário. Eu nem tomo café, mas eu achei isso aqui muito fofo. Bom, tem um recado para dar que é relativamente interessante. Não sei se vai interessar todo mundo, porém, contudo, entretanto, todavia, deixa eu só ligar isso aqui, por favor. Meu Jesus. Obrigada, Deus. Ah, Photoshop é lindo, né? Photoshop é o Deus maravilhoso das entidades dos softwares. Então, Photoshop não tem como. Photoshop, Illustrator. Mas sei lá, eu parei um pouco de brigar com o Maya e com o ZBrush no geral. Tipo, eu não sei se vocês passam pela mesma situação. Eu tô enrolando um pouco porque eu preciso passar um recado relativamente importante. E porque vai ser. Eu espero que hoje seja mais tranquilo. Mas assim, 3D. Legal que eu nunca sei qual é o nome da pasta que eu tô procurando. Isso aqui é o Festival da Alegria. Cadê? Aí. Ó. Tô fazendo isso aqui com a turma da noite. Tô fazendo um quartinho bonitinho, ó. Eu mudei um pouco a abordagem das aulas, a sequência das ferramentas. E aparentemente tem funcionado, a galera tem feito coisas relativamente bem legais. Assim, pra quem, tipo, relativamente gostou de 3D e, sei lá, gostou da ferramenta e queria continuar produzindo, acho que a chave da coisa é fazer coisas que você gosta. Então, no meu caso, por exemplo, eu gosto de brincar de The Sims. Gosto de jogar The Sims. Então foi por que não ficar decorando um quarto aqui e ficar brincando de irmãos à obra? Então esse aqui foi um projetinho, ó, que eu comecei com a turma, que era para ser isso daqui. Era para ser um isométrico bonitinho, simplesinho.
E aí a gente foi trocando tudo. A gente foi discutindo aí sobre possibilidades. A galera até quer colocar o quadro do Robson aqui, ó. Eles querem colocar Robsons. Vários, eu não sei se são vários Robsons ou se é um Robson inteiro dividido em 3 partes. Mas vai ficar bonitinho. Acho que a chave da desgraça é você fazer coisas que você acha interessante. Aí você perde aquela coisa de, meu Deus, mas eu tenho que abrir o software. Enfim, comentário aleatório feito, agora a gente pode conversar. Ó, seguinte, boa tarde pra todo mundo, pra quem já estiver por aí. Seguinte. Alguém tá executando é ótimo, parece que tá matando alguém. O que vocês têm feito durante a quarentena? Curiosidade, assim. Vocês têm estudado? Coloca os melhores trabalhos do mês da turma da noite. Eu acho que eu tenho aqui pra mostrar alguns. Eles não acho que a data de entrega deles era hoje, do primeiro mês. Mas eu devo ter alguma coisa aqui pra mostrar. Ó, por que a minha pergunta foi completamente aleatória aí? Tirando dormir e comer, eu ia muito falar isso. Tirando as funções vitais básicas, brigando com a sua faculdade. Você também? É nóis. High five imaginário. É nóis. Conta aí, Raquel, qual é a sua treta? A minha é TCC. Medo. E confusa também, que eu não sei nem o que tá acontecendo mais há muito tempo. Eu vou abrir aqui, a Gabi se levantou um ponto, eu vou ver se eu acho os trabalhos. É nóis! Aí, ó, tá vendo? Treta de faculdade de TCC, já rolou a identificação aqui. Deixa eu ver se eu acho um trabalho da turma da noite pra vocês verem. Sim, a data de entrega era até hoje, então era pra ter coisa lá. Eu espero que tenha coisa lá. É aquele momento, né? Aí não tem coisa lá. E também eu tô abrindo junho, né? Eu vou achar o que ali dentro? Eu, hein? Cadê? Cadê o do Túlio? O Túlio eu lembro que ele entregou várias coisas. O Túlio foi a pessoa que eu acho que está muito animada aos trabalhos do Túlio no Maia. No primeiro mês eu pedi um objeto, ele foi já fazendo tipo um baú, garrafas. Eu não vou falar nada pra essa pessoa. Eu vou conversar com ele à noite. Eu vou falar, mano, como assim? Que absurdo. Mas sim, ó, só comentando, o TCC é uma coisa triste. Pra quem não chegou lá ainda, prepare seu Brave Yourselves. Porque... E o Pocilgo. Esse aqui é o Pocilgo. Agora toda a turma eu obrigo a fazer um poço. Por quê? Porque é legal fazer um poço. Essa é a minha estratégia hoje em dia. Nossa, eu gostei muito desse aqui, achei mó fofinho. Enfim, o que eu ia comentar com vocês? Eu perguntei o que vocês estão fazendo da quarentena, porque tem uma chance muito grande aí de uma galera... Eu acho, assim, eu sei que é complicado e tudo mais. Acho que provavelmente vocês devem estar acompanhando, tá? Tem muitos artistas que estão tipo fazendo cursos rápidos, entre aspas, gratuitos, para você conhecer os cursos, etc, etc. E eu caí meio que nessa pegada de estudar coisas. Aí você fala, tá, mas profissão de artista já meio que demanda você ficar estudando. Isso é padrão da vida, ok, né? Na vida, né? A vida é um eterno aprendizado, ó que pesado. E o que aconteceu? Eu caí esses dias num curso de ilustração para o exterior. E aí eu vi o cara falando sobre como você poderia começar a comercializar suas coisas para fora do país, história de câmbio, que tava blá 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 blá, parte técnica. E esse cara falou uma coisa muito importante. Pelo menos eu achei interessante. Pra gente, eu acredito que todos que estejamos aqui, obviamente, tem a galera que quer estudar por hobby a parte artística, mas provavelmente acho um grande sonho da sociedade artística é poder viver do que produz, da própria arte. E um dos pontos para isso, para você conseguir ter essa sustentação baseada na arte, é você ser conhecido pelo mercado. Então, é um ponto aí que não tem muito para onde correr. Oi, Carol, tudo bom com você? Aí complica, né? Aí, assim, você tem que ser conhecido pelo mercado. Normalmente, eu acho que todo mundo tem Instagram, porque eu acho que vocês já devem ter passado por esse momento de criação de Instagram, que você faz lá sua continha bonitinha, e aí não tem nenhuma pessoa te seguindo, até aparecer uma tia sua distante que nunca fala contigo. Ok, a tia eu posso ter pegado um pouco pesado. Mas construir o público, você entender o funcionamento de algoritmo, principalmente no Instagram, que muda constantemente com novas ferramentas e por aí vai, é uma treta demoníaca enorme e a gente sabe geral. Aí você fala, nossa, você tá batendo esse papo por quê? Risada do mal. Nem tanto, né? Só parece que alguém tá engasgando. O que acontece? Para quem acompanha aí
os Instagram da escola provavelmente já deve ter visto isso. Só os anúncios nada a ver com o nosso perfil. É verdade. Ai, meu Deus. Pior que isso, foi só eu que fiz o Instagram pro meu cachorro. Isso aí é influência de aluno. Meu Deus. Ó, pra quem tá acompanhando a escola, provavelmente deve ter visto esse último post aqui, ó. #SagaGallery. O que é essa bagaça e por que ela pode ser útil pra gente? Então vamos lá. Eu vou fazer uma piadinha aqui, tá? Daqui a pouco, mas enfim. Vamos começar assim. Putz, precisamos de uma vitrine. Aí você fala, tem uma padaria. Aqui é a padaria da Gabriele. Padaria da Gabriele vende Gabs. O que você gosta? Ou é o Gabs, a Gabs, os meus exemplos são ótimos. A padaria da Gabriele. A padaria da Gabriele, ela tem que estar no endereço de visibilidade. Então, tem que estar no lugar, sonho... ai, ai. Tem que estar num lugar de acesso fácil ao público-alvo dela. Então, né, sei lá, um lugar ali mais movimentado, às vezes do lado de uma escola, vai saber, né? Aliás, para quem tá com saudade da Saga presencial, quando voltar, fica aqui a dica. Tem um mercadinho maneiro atrás da Saga, que vende uns salgados muito bons e baratos. Então, o que acontece? A escola, ela tá montando uma espécie de... tá cantando música da Rapunzel agora, socorro. Ô, senhor, uma espécie de vitrine. Então, é uma vitrine com 38.000.9 pessoas seguindo. Então, é uma baita de uma vitrine, é uma janela, praticamente, de visibilidade. E a parte interessante, de pessoas que estão relacionadas a essa área. Então, assim, se você fuxicar isso daqui, você vai encontrar ex-coordenador que saiu para mercado, você vai encontrar professores que saíram de mercado, alunos, todo mundo dentro dessa mesma comunidade criativa. Pensando nisso, o que a escola fez? Trouxe a ideia aí de criar uma vitrine de exibição para vocês utilizando a rede social. Então, como é que funciona? Você, jovem pirilampo das trevas, saudades Daniel. Gabs, eu vou te contar mais uma então daqui a pouco, peraí. Então, aí eu já me perdi, tá vendo? Senhor, socorro. Tá vendo? Falou Daniel, me perdi. Ô, desgraça, perdão. Eu juro que vai voltar aqui no cérebro. Ai, meu Deus. Pra você que tá montando portfólio, que tem Instagram artístico, que tem Behance, que tem ArtStation, tem essa porrada toda de portfólio online, e tá querendo procurar algum tipo de divulgação, algum tipo de janela, vitrine ou oportunidade, a escola tá montando essa iniciativa Vingadores. Então, eu vou deixar com vocês um link. Não é PDF, senhor. É um formulário do Google para vocês preencherem com nome, algumas imagens do que vocês produzem, portfólio, por aí vai, para mandar para a escola. Eles vão fazer essa análise, vão dar uma olhada no que vocês forem mandando e vão separar aí algumas artes para divulgar nas redes sociais, tanto no site quanto aí Instagram, Facebook e por aí vai. Putz, mas isso é legal? Muito. Ajuda bastante. Visibilidade, principalmente nesse momento, é uma das coisas mais necessárias para a gente aqui. Aí vem a minha piada. Não confundam a iniciativa da escola com aquela zoeira que a gente sempre faz. Provavelmente vocês já devem ter visto quadrinhos, tirinhas sobre isso, da história de te pago com divulgação. Provavelmente vocês já viram isso em algum momento da vida de vocês, aquela piada artística maravilhosa, que alguém vai fazer orçamento com você, normalmente blogueirinhas. A outra turma falou bastante de blogueirinhas, que blogueiras fazem isso. Eu não sei. E aí a pessoa fala que te paga com divulgação. Beleza, não tem nada a ver. Aqui é realmente uma tentativa de dar um boost no portfólio de vocês. Então, estou no Start, mas eu gostei muito de ilustração, estou trabalhando com ilustração, estou montando meu portfólio, estou montando as minhas artes. Manda. Estou fazendo aqui, gostei muito do ZBrush, estou fazendo coisas no ZBrush, quero continuar. Não, já sabia alguma coisa de animação, trabalho com edição de vídeo. Manda. Te pago por um ano de pastel grátis. Só para finalizar o meu raciocínio, aí eu já vou responder o João, tá? Eu vi ali que temos uma mensagem séria. Só finalizando, o que eu queria comentar eu comecei essa história falando do curso do cara que eu tô fazendo, e o que ele falou foi o seguinte: não espere o seu portfólio, não espere a sua arte estar para você perfeita, maravilhosa e aceitável para correr atrás dessa pegada artística, para correr atrás para quem já tem idade para ter frila, para pegar frila,
para quem quer a parte de divulgação para se desenvolver. Então, tem um artista fodástico que eu gosto bastante e a minha arte ainda não se equipara a ele. Ótimo, ela não tem que se equiparar. A sua arte é a sua arte. O processo artístico ele é diferente dependendo da pessoa. Então, não é porque não está lá no famoso Rafa Grassetti, que é o cara maravilhoso da parte ali de modelagem, que está ruim. Não espera você chegar no patamar desse cara que você admira para ir correr atrás da oportunidade. Então, se alguém ver essa chance e falar, putz, não vou mandar porque meu portfólio é ruim, a Morgana vai aparecer na casa de vocês à noite e vai encarar vocês até às 6 da manhã. Fica aí a ameaça. Beleza? Recado dado. Sim, eu fiz todo esse discurso. Saudade de dar sermão, mano. Jesus. Agora deixa eu ver o João. Ok. Meu Deus, jovem. Meu Deus, jovem. Você tá vivo? Você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Eu tô um pouco preocupada. Tudo bem, tranquilo, não tem problema. Eu vou deixar anotado, ok? É procedimento normal da escola. Quando vocês não vêm, a escola entra em contato para entender, tipo, não tô indo com a cara do professor. É uma possibilidade. Só que a gente precisa saber. É normal, não se preocupe, tá? Eu vou deixar aqui registrado, mas eu espero que você esteja melhor. Pelo amor de Deus. Que eu levei um pouquinho de susto aqui. Oh, Deus. Preciso aprender a segurar uma caneca direita. Ah, Deus. Vamos lá, então. Vamos tacar fogo no parquinho, porque hoje Sef Nilson pro personagem, pra nossa alegria. Sef Nilson. Sef Nilson, porém, eu preciso mostrar um negócio. Eu vou abrir aqui, não precisa se preocupar, ok? Cadê? Cenas, salsicha, esse. Eu tô devendo isso há uns 55 anos, pelo menos, tá? Mas só pra avisar, eu deixei no drive de vocês, da turma, eu fiquei falando, vou fazer o controlador do dedo, vou fazer o controlador do dedo, vou fazer o controlador do dedo. E eu fiquei, tipo, uns 5 anos falando que eu ia fazer o controlador do dedo e eu não tinha feito. Preguiça, vocês devem entender isso, um pouco de preguiça. O que eu fiz? Hoje de manhã, eu dei uma revisada nesse cara aqui. Eu falei pra vocês que eu ia deixar, pra quem precisasse dar uma observada. O que é isso? Isso é um arquivinho do Maya, bonitinho, com salsicha. O que ele tem? Ele tem o sistema... Eu vou deixar a outra versão, que está até um pouquinho mais adiantada, tá? Mas o que ele vai ter? Os joints colocados, então checklist. Ele tem os controladores criados, checklist. Ele tem o vínculo dos controladores com os joints, checklist. E ele tem o IK da perna e da coluna, todo finalizado. Beleza? Esse cara, eu vou deixar lá, vou fazer uma atualização no drive de vocês, mas saibam que vocês vão ter essa última parte para estudar o finalzinho. Beleza? Por que eu estou fazendo isso? Basicamente porque eu entendo que esse módulo ele é mais pesado, ele gera uma dorzinha de cabeça, então eu quero, no que eu puder ajudar nesse momento, eu vou ajudar. Beleza? Só deixa eu colocar um nome mais apropriado, né? Que tipo salsicha, vou colocar 01 aqui, porque aí eu sei que é esse. Beleza. Eu vou abrir esse arquivinho aqui e vou deixar ele de estender Bison ali no cantinho pra gente conversar. Tem até o controladorzinho de pé bonito, ó, que fofo. Ó, esse aqui já tá com as colunas, ó, tá tudo bonito. Beleza. Então vamos lá. Vamos falar dos finalmente. O processo que a gente tem desenvolvido nesse tempo todo, que é o rigging, é uma das etapas de desenvolvimento de uma animação tridimensional. Até aí, belezinha, beautiful, bonitinho. Seguinte, eu vou fazer aquele mesmo exemplo, tá, que eu fiz na aula anterior para mostrar para vocês daquele cilindro. Vou colocar os joints dentro, vou colocar os controladores, porque eu preciso acrescentar uma informação que eram as correções. Então vamos lá. Putz, quero animar. Preciso ter... Deixa eu só fazer uma coça. Vou tirar a visualização de tudo aqui. Vou deixar só o cilindro. Beleza. Então, eu vou fazer um cilindro aqui bonitinho para representar a minha massa. Então, como se fosse uma ponta de dedo, tá? A gente vai ter que fazer um exercício aqui de abstração enorme. Fingir que isso aqui é um dedo. Ó, o cilindrão. Lembrando, tá? A minha malha, enquanto ela não tiver subdivisão,
ela não é maleável, então ela não tem uma estrutura própria para dobrar. Então, normalmente, se você quisesse fazer esse exercício depois para testar, e eu recomendo, eu iria no input, dentro do input, bonitinho, eu tenho os valores de subdivisão. Então, eu posso vir aqui, aumentar esses cortes, para eu ter uma superfície que poderia posteriormente dobrar. O personagem que eu deixei para vocês, bonitinho, e quando a gente falou de retopologia, no começo, lá atrás, quando eu peguei aquele personagem para mostrar rapidinho o processo da cabeça, eu comentei que a malha, o ideal, isso também aí quando você está trabalhando com a modelagem no próprio Maya, lá atrás em 3D1, quando você finaliza tudo, é interessante que a gente congele as transformações e delete o histórico. Por quê? Fazendo aí a recordação. Congelar as transformações, basicamente, é pegar... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Esses valores quebrados que eu acabo ganhando quando eu faço transformações no objeto e garantindo que esses valores quebrados vão ser aí interpretados pelo Maya como o valor padrão do objeto. Então, é como se eu estivesse falando para o Maya. Eu fiz um monte de coisa aqui dentro. Agora, eu quero que você respeite todas essas alterações e não modifique nada. Não estraga o meu rolê. Congelou, deleta o histórico, para não ter nada nessa caixa aqui que também possa interferir nos processos seguintes. Até aí, belezinha. Feito isso, tenho o objeto, tenho a malha, tenho o personagem. A próxima etapa seria criar o joint. Então, ia em rigging, ia em esqueleto, tem a opção de create joints, até aí, beleza. Vim aqui, se possível, numa câmera que não seja de perspectiva. E aí, pensando no dedo, como se isso aqui fosse um dedo, eu teria 4 pontos. 1 na base, 2 nas dobrinhas e um joint final que só serviria única e exclusivamente para direcionamento de fluxo. Ele não vai interferir a malha, ele ficaria exatamente no limite do dedinho. Então vamos lá, estou com a ferramenta, coloco 1, seguro o Shift, 2, 3 e 4, por exemplo. Até aí, tem os joints. No caso do personagem, eu pensaria aí nas regiões de articulação, belezole, ó, bonitinho, fofo, muito meigo. E aí, até aqui, beleza. Aí veio aquela pergunta da Gabs. Putz, a gente usou um tempo, né? Eu ia falar perdeu, mas não é exatamente perdeu. A gente usou um tempo conversando sobre controladores. Putz, eu preciso fazer um controlador? O ideal seria que você fizesse controlador para você não mexer na estrutura original do seu objeto. Se você se arrepender de algum tipo de modificação, ao invés de você desfazer o processo numa estrutura, você vai fazendo um controle. Então, é mais fácil e evita qualquer tipo de deformação futura. Precisaria ter, infelizmente. Mas, ó, bonitinho. 4 joints, hierarquia, belezinha. Vou colocar aqui daqui a pouco, beleza? Mas até aqui, tranquilo, foi o que a gente fez várias e várias vezes. Mesmo assim, eu repito, porque eu sei, novamente, é um módulo pesado. I know. Vai ficar mais tranquilo daqui pra frente. Fiz isso. Se eu quiser criar um controlador, eu posso usar a aba de curvas e superfície e eu começo normalmente aqui com a bolotinha, com o círculo. Esse círculo eu posso mexer com a escala, eu posso rotacionar, eu posso reposicionar. Aqui para facilitar, normalmente eu seleciono o controlador, o joint, então Shift Joint, vou na opção de Modify, Match Transformation e Match Translation. Só para fazer o pivô ficar centralizado no joint correspondente. Ó, belezinha. Tirei uma cópia, Ctrl D, Shift, Joint, Modify, Match Transformation, Match Translation. Dei um Ctrl D, pego aqui a cópia, Shift, Joint, Modify, Match Transformation, Match Translation. Ó, sisteminha de controle, belezinha. Pegar esses caras, de novo, vou na opção aqui de congelar as transformações, deleto o histórico, então tudo zeradinho, limpio, belezinha. Nada aqui ainda funciona.
Então, eu tenho a malha, eu tenho os controles e eu tenho os joints, mas eu não tenho nada linkado ainda. Hierarquicamente falando, uma das coisas que a gente precisa fazer é pensar no sistema de hierarquia do joint, que já veio estabelecida. Então, eu comecei pela base, em direção à extremidade. Porém, os controladores, por padrão, eles não vêm com hierarquia definida, porque não é a função dele. Então, a gente está usando uma ferramenta para criar um controlador. Não é uma ferramenta que gera isso de maneira automática. Então, ó, a gente pega aqui o... eu vou chamar ele de 03, tá? 1, 2, 3. Ó, pega o terceiro, shift. O do meio, P de parenteamento. Pega o do meio, shift. O primeiro, P de parenteamento. Então, agora eu garanto que esse cara daqui comanda os demais. Se eu tentar rotacionar aqui, por exemplo, o controlador de cima também vai ser aí carregado junto. Só para a gente ver. Ainda assim, malha, joints, controladores, hierarquia dos controladores, mas nada funciona ainda. Aí você fala, ah, que alegria, que motivação, que momento feliz. Vínculo do controlador com o joint. O controlador leva o joint e o joint leva a malha. Vínculo. Lembrando, a gente normalmente utiliza a letra P de parenteamento, que vai executar aí, no caso, uma hierarquia de controle e controlado, que leva em consideração posição, rotação e escala, ou seja, 3 das propriedades. Quando você vai fazer um link de um controlador com um joint, a gente usa a aba de constrain, porque ele separa bonitinho por propriedade e evita que você, por exemplo, utilize algum tipo de parte do objeto que não seria necessário. Então, ao invés de você animar uma rotação, por exemplo, que resolveria já todo o seu problema, você vai estar linkado às propriedades de posição e escala também. Pode dar problema futuramente? Poderia trazer uma dorzinha de cabeça. Então, para vincular constraints, penso no que eu quero fazer, se é posição e rotação, se é só posição, só rotação, só escala, ou se é aquele sisteminha de alvo que normalmente a gente utiliza para olho. No caso do personagem, quase tudo é resolvido por orientação, por rotação. Exceções: o olho, que poderia usar esse cara, e o pole vector, que é aquele indivíduo que a gente utilizou no joelho, tá? Para direcionar o joelho. Únicas exceções. Aqui, ó, eu vou pegar o controlador, shift, joint, orientação. Se for a primeira vez que você está fazendo isso, vem pela caixa de opção e verifica se a opção de manter o offset está ligado. O que isso faz? Garante que ele não vá deslocar nenhuma propriedade, nem o controlador, nem o joint. Então, ó, apply, controlador, shift, joint, orient, controlador, shift, joint, orient. Então, ele fez uma marcação na rotação do meu joint. Momento pausa para a água. Tudo isso foi o que a gente viu. E é um processo longo, porque aqui a gente está falando de 4 joints, mas no personagem tem muito mais, controlador tem muito mais. Então, aí complica um pouquinho, fica um pouquinho mais complicado por causa da quantidade de coisas que a gente tem que fazer. Então, vamos lá. Fiz tudo isso aqui, bonitinho, eu vou partir para os finalmente. Então, se você quiser testar, ó, você pode pegar um controle, ferramenta de rotação, você vai ver que o joint, ele também é aqui, ó, levado pelo controle. Último estágio, linkar o joint à malha. No caso do personagem, a gente seleciona o cara que está na pelve, aquele joint é chamado de root, mas é o da pelve, o do meio, ali entre os quadris. Shift, a malha que você quer vincular. Vou na aba de Skin. E eu tenho a primeira opção de Bind Skin, pela caixa de opção. Sempre. Isso daqui vai fazer o vínculo do joint com a malha. Skin.
Bind Skin. Venho aqui e dou uma pequena atenção para a caixa. Então, a primeira opção é em relação a como essa mescla vai ser realizada com os joints. Então, você quer usar a hierarquia, que é a sequência que você determinou? Você quer usar joints específicos? Então, você quer pegar pela nomenclatura? Métodos de mesclagem. Então, como essa mescla vai ser realmente executada? Ele vai pegar ali, tem distância mais próxima e tem o outro que é o mapa de calor, o heat map. Diferença. O distância próxima, ele vai pegar o joint, a malha, e vai fazer ali um cálculo, um distanciamento, e vai pegar essa informação e vai falar, ok, esse joint está perto da palma, então ele vai controlar a palma. Mas o joint está fora da malha. Mas ele está perto. É um dos mais utilizados. Heat map é tipo, ok, verifica a área que tem ao redor do joint. Necessariamente ele precisa estar dentro da estrutura. Se ele está fora, não vai funcionar. São dois bem parecidos, ok? São os dois mais utilizados. Aqui eu vou deixar em distância. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Closest distance e heat map. São os dois mais utilizados, ok? Qualquer um desses dois aqui já serviria muito que bem. Vou deixar aqui em distância. Vou dar um bind skin. Belezinha. Deixa eu fazer um comentário rápido que eu esqueci. Na aula passada, quando eu fiz isso no personagem, acho que foi até a Gabs que falou, nossa, ele tá colorido. Se você não gostar, tá? Porque ele normalmente faz a coloração do esqueleto, deixa um arco-íris de influência. Se você não quiser, então se você não gostar daquele esquema, você quiser manter uma coisa mais sóbria, você pode tirar essa opção aqui, de Colorize. Tanto que o meu aqui não ficou mais, Posso fazer o teste maroto. Então, vou pegar o controlador, O controlador puxa o joint. E o joint puxa a malha. Galera, vocês querem perguntar alguma coisa por enquanto? Vocês estão vivos? Não tá a melhor dobra do mundo, a gente vai discutir sobre isso, mas tá funcionando. Parece nossa, como fazer uma torneira de maneira mais rápida. Tranquilo. Foi só um resuminho básico aí, para colocar o controle nesse indivíduo. Tá esquisito, né? Olha isso. Tá funcionando meio meh. Olha isso. Deixa eu dar uns Ctrl Z aqui e mostrar um negócio pra vocês. Beleza. Tadinho. Dó. Desculpa, jovem. Perdão. Eu sei essa situação tá complicada. Eu tô fazendo as coisas radicais aqui. Beleza. Eu fiz todo o sistema de rigging. Eu tenho os joints, eu tenho os controladores estão vinculados e a malha também está vinculada aos joints. Então tá tudo certo. Só que tem um ponto, e aqui tem o ponto que a gente falou que é onde normalmente dá caca. Independente de você usar heat map ou closest distance, tem uma treta. Sempre tem que ter uma treta, né? Se não tiver uma treta, tá errado. O rolê é que ele vai fazer um mapeamento. Ele vai mapear para você. Ele vai olhar o joint, vai olhar a região que ele está e vai falar, olha, esse joint vai exercer controle sobre essa superfície da malha. Nem sempre é perfeito? Nem sempre é perfeito. Eu vou mostrar. Vamos lá. Eu vou selecionar a malha. Só cliquei aqui no objeto. E eu vou olhar numa ferramenta chamada de Paint. Vou mostrar aqui. Estou lá na parte de Skin. Eu tenho aqui, mapeamento. Pintura de influência. Que é o nome dessa linda, belíssima, maravilhosa tecniqueta. O que é pintura de influência? Primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo. Então vamos olhar esse joint aqui. Esse cara, aqui, a partir do momento que eu vinculei,
tem a possibilidade de manipular as propriedades referentes aos pontos. Então, o joint, ele está levando consigo, quando eu faço uma alteração de rotação, os joints, os pontos da malha, os vértices. Então, o que o joint, na verdade, está controlando são os pontos. Ele tem uma influência. Então, esse joint, ele, por exemplo, eu não sei, tá? A gente vai descobrir, mas ele tem uma área definida pelo mapeamento de maneira automática pelo Maya. Quando eu falei mescla com a malha, o Maya fez um meio termo. Ele falou que você está perto dessa região. Então, todos os vértices que estão nessa região vão ser controlados por você. Ah, mas tem um coleguinha aqui em cima. Beleza. Esse colega seu aqui, todos os pontos que estiverem perto dele serão manipulados por ele. Ah, mas tem um lá em cima. Mesma coisa. Os que estão perto dele vão ser manipulados por esse, e os que estão perto desse joint serão manipulados por esse cara. Ele faz esse mapeamento a partir do momento que você fala para mesclar. Tá? Ele faz de maneira automática. Como que eu faço para ver o que ele fez? Seleciono a malha, vou na parte de skin e procuro pela ferramenta de pintura de influência. Eu aconselho você já abrir pela caixa, tá? Porque já vem as configurações também. Então, ó, se eu vier aqui, Paint Skin Weights, ele vai mostrar isso daqui, ó. Eu tenho a caixa de ferramentas e os joints que existem controlando essa malha. Lembra que eu enchi o saco para vocês renomearem? Que eu falei, putz, não esquece de renomear. Eu sei que é chato, mas tem que ter isso, tem que botar direita e esquerda por causa disso. Aqui eu tenho 4, dá para saber. E o corpo do personagem? Aquela porção enorme de joints que a gente tem. Se você não renomeou, provavelmente vai ser mais difícil de você encontrar ele aqui. Então, um dos motivos para encher o saco para renomear é por causa disso. Então, joint 1, 2, 3 e 4. Aqui fica mais fácil de entender. Ó, selecionei o 2, selecionei o 3, selecionei o 4. Então, ó, ele está mostrando para mim, através desse mapeamento de preto e branco, qual é a área que o joint 1 está influenciando. Quanto mais próximo do branco, mais influente ele é. Conforme ele vai perdendo a influência, essa cor vai migrando para o cinza até chegar no preto, que é 0 de influência. Se eu clico no joint 2, ele vai me mostrar qual é a área que ele consegue manipular. Joint 3 e joint 4. Tudo bem, galera? Olha isso. Ah, é meio esquisito. Então, através desse sistema, ó, eu consigo ver qual região é controlada. Então, se eu clico lá no joint 1, ó, perto dele, a gente tem um branco mais intenso, conforme vai afastando, vai perdendo essa intensidade. Sim, isso aqui então, isso daqui primeiro, a gente tem que entender esse gradiente como região de influência. Então, quando eu fiz a mesclagem, quando eu peguei o joint e juntei com a malha, eu pedi para ele mesclar. Vamos lá, a gente fez esses pontos como articulações. Então, em teoria, você concorda comigo que esse joint da base, ele só pode dobrar uma região que esteja próxima a ela? Esse carinha aqui, esse segundo joint, ele é um ponto de articulação. Então, ele, em teoria, tem que dobrar a região que está perto dele. Esse daqui, perto dele, e esse daqui. Esse aqui não dobraria nada, né, que está ali só de espectador, mas, em teoria, ele deveria influenciar a malha que está perto dele. Então, por exemplo, quando eu pego esse controlador aqui e rotaciono, o que eu espero é que essa região, perto do joint, mexa. Agora, se eu tento rotacionar esse cara e essa região da malha aqui mexe, tem alguma coisa estranha. Não faria parte do sentido que a gente esperava, digamos assim. Então, o que a gente espera? Colocou um ponto de articulação que essa região ao redor dele obedeça a esse tipo de controle. O que acontece? Quando você fala mescla, faz para mim automaticamente, o Maya gera um mapeamento. Ele tenta indicar
quais regiões são controladas por quais joints. Então, esse joint aqui, bonitinho, esse de baixo, ele observa o que está perto, que é essa região, e fala, beleza, você vai controlar essa região. Quando você chegar aqui no seu próximo colega, daqui para cima, quem vai controlar é ele. Putz, mas aí tem mais um em cima. Ah, chegou nesse carinha aqui, daqui até o próximo joint, vai ser controle desse indivíduo. Então, tudo que tem nessa área, ponto, face e linha, vai ser controlado por esse joint. No caso, o joint está vinculado a um controlador que mexe com a rotação. Então, a gente estaria falando mais especificamente da rotação dessas propriedades. Ok, não está ok, como estamos? A frase da Gabriele ali de te pago por um ano de pastel grátis é complicado. Ok. Então, cada joint ele vai controlar o que está perto dele. E o que está perto dele? Pontos, linhas e faces. Se eu mexo aqui, essa região tem que mexer. Ele te dá influência. Beleza? Só que aí, ele faz de maneira automática. De maneira bem automática mesmo. Ó. Se eu venho aqui, eu consigo rotacionar, ele me dá a dobra. Se eu venho aqui, eu consigo rotacionar. Então, está funcionando? Beleza, o joint está controlando uma área próxima. Treta. Quando eu rotaciono isso aqui, não é a melhor rotação que poderia ter sido executada. Ele está bem deformado. Está funcionando. Está ótimo, melhor do que nada. Está funcionando muito que bem. Mas não está tão bonito. Então, você não tem aqui, por exemplo, uma suavização. Ele vai que vai e parece uma cobrinha do mal. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Então, se você quiser ver como que ele aplicou, como que ele distribuiu a influência dos joints, você seleciona a malha, o objeto, vai aqui em Skin e procura pela caixa de opção da pintura de influência. A pintura de influência, basicamente, é esse mapeamento feito. Então, quando eu clico, ele vai me mostrar a interpretação dessa influência. Então, eu estou aqui com o primeiro joint selecionado, que é o cara da base. Perto dele, quanto mais perto dele, ó, mais branco fica. Significa que ele tem controle 100% daquela região. Conforme ele vai afastando, ó, ele vai perdendo essa influência. Então, o branco, que é o 100%, vai se tornando um cinza, passa aqui por uns 50%, até chegar no 0, que é o preto. Então, ele faz uma escala de cor para mostrar como que ficou essa distribuição. Se eu clico no joint 2, ele vai mostrar qual é a região que o joint controla, qual o joint 3 e o joint 4. Então, beleza, distribuiu de maneira automática. É a melhor opção? Não é a melhor opção. Então, por exemplo, só para comentar, eu lembro de quando a gente falou dos dedos, eu comentei que a gente normalmente utiliza 4 joints, sendo que o último não influencia em absolutamente nada. Ele só está ali para direcionamento de fluxo. E quando você olha por esse mapa, ele tem um cinzinha. Não é o branco absoluto, mas também não está preto. Então, esse joint está influenciando na malha. Ele tem algum controle ali na superfície. Então, o que eu vou mostrar aqui é como que a gente poderia fazer para corrigir essa pintura de influência aqui. Eu vou fazer isso, eu vou abrir o personagem e aí a gente vai dar uma olhada em como que ele tá. Então, putz, tá meio esquisito. Eu dobrei e a dobra não ficou tão orgânica, não ficou tão natural. Ficou meio estranho, deformou demais. Preciso arrumar. Como é que eu faço isso? Primeira coisa que você vai fazer. Você vai selecionar o primeiro joint, o pai de todo mundo. Nesse caso, né, que é esse primeiro joint. E a gente vai dar uma olhada aqui na ferramenta. Então, ele está selecionado, belezinha. Vou descer um pouquinho. Como que ele funciona? Modo. Então, ele vai pintar. Então, por isso que a ferramenta é pintura de influência. Ele vai colocar influência ou tirar influência. Então, modo pintura. Como? Ou ele vai estar substituindo
aplicando ou tirando influência, ou ele vai estar na opção de suavização. No caso, quando você for corrigir a pintura de influência, provavelmente você vai estar usando essa opção aqui, substituição. Tem também, mas aqui eu não utilizo tanto, como o pincel está sendo utilizado. Então, tem pincéis mais suaves, que são esses carinhas aqui, ó, que parecem mais fracos, que tem uma borda mais esmaecida, e tem pincel mais forte, mais intenso, que você passa de uma vez só e ele já funciona. Então, preciso ficar de olho somente aqui, ó. Se você está pintando, se você está dando ou tirando influência de uma área, substituição. Se você vai suavizar uma área, smooth. Só esses dois caras. Mas como assim? Peraí, ó. Ó, vou deixar em replace e vou só clicar e arrastar em cima para vocês verem. Ó. Eu estou dando influência. Eu estou falando agora que aquele primeiro joint, ó, controla toda essa região. Quando você dobra, ele só deforma ou ele adiciona e tira informação? Não, ele só dobra. Por padrão, ó, deixa eu dobrar ele aqui. Ele só dobra. Tanto que, se eu entrar aqui na ferramenta, ó, continua com a mesma leitura de influência, ó, mesma coisita. Ele está obedecendo justamente esse cara aqui, ó, para dobrar. Ele não tira influência, ok? Ele só dobra. Olha a treta. Ele tá com uma barriguinha bonitinha. Se você quiser corrigir, então, nossa, ficou uma porcaria, ó, tá dobrado, tem uma pancinha aqui, ó, tá meio esquisito. Se você quiser corrigir isso daqui, o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou dar um Ctrl Z, porque, né, preciso que fique um pouco reto primeiro. Vou selecionar a malha, pegar a ferramenta. Aqui é um método possível, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Eu não consigo eliminar definitivamente influência. Então, vamos supor que você tem 100 pontos de influência que devem ser distribuídos entre todos os joints. Se a gente fosse falar em matemática, você tem vários jeitos possíveis de fazer essa distribuição. Você pode dar, sei lá, 50 para esse e 50 para esse, e esses dois caras ficarem 100. Você pode dar 25 para cada, e aí você tem cada um desses com 25. Eu tenho 100 pontos. Eu não consigo eliminar a influência. Ele tem que ser distribuído para alguns dos joints. Como você vai fazer, não tem problema. Então, se você falou, nossa, eu quero colocar 100% aqui embaixo. Quero que esse cara controle todo mundo. Beleza, então você vai ter 100% nesse joint. Putz, eu quero fazer 50 para esse e 50 para esse. Tem problema. Esse vai carregar 50%, esse vai carregar 50% da influência e os outros dois não vão ter nada. Então, não tem como excluir definitivamente. Essa influência ela só vai ser redistribuída. Então, para facilitar, eu normalmente venho aqui nesse joint principal e eu falo que ele vai carregar toda a informação inicial. Como assim? No começo, eu venho aqui, ó, primeiro joint, verifico se está em Replace e eu venho aqui na opção de preenchimento. Então, eu vou dar toda a influência para o joint pai. Eu vou tirar dos outros joints e vou dar tudo para ele. Ó. Se você clicar aqui nos outros, ó, tá tudo vazio. Então, o joint 1, esse joint da base, controla tudo. Se você tentar vir aqui e rotacionar, você vai ver que não vai funcionar. Ó, que ele não tem mais influência naquela malha. Por que você fez isso? Para facilitar um pouco o processo. Então, eu dei a influência total para esse cara da base. Fez isso bonitinho, você vai travar os dois últimos. Você vai trabalhar sempre com 2. Então, quero fazer a pintura de influência do braço. Você pode pegar aqui, trava o corpo inteiro. Eu vou fazer isso com vocês, tá? Só para ficar claro. Mas vou trabalhar só com o braço, só com o segmento do braço. Vou pegar, vou distribuir toda a influência do braço direito primeiro para a clavícula, por exemplo. Ah, beleza, colocou todo mundo na clavícula, ombro, cotovelo, pulso e dedos não tem mais nenhuma influência, eles não vão funcionar. Colocou bonitinho, você vai deixar ativo clavícula e ombro, o resto trava.
Por que travar? A partir do momento que você trava o cadeado, o Maya não consegue distribuir influência para esses caras. Ele só consegue distribuir para os joints que estiverem com o cadeado aberto. Se eu travar aqui, ó, o 3 e o 4, que são os últimos dois, ó, travei os últimos dois. Eu venho aqui agora no joint 2 e vou fazer o seguinte, vou pegar a ferramenta, só venho com o mouse aqui em cima, ó, joint 1, joint 2. Eu quero que ele controle daqui, da região dele, ó, que ele ocupa. Só estou colorindo, ó, clicando, segurando e arrastando, para cima. Eu comentei com vocês, não posso eliminar influência. Não posso deletar a influência da malha. Não tem como deletar esse cara, tem como redistribuir. E aí poderia surgir o seguinte questionamento. Tá, beleza, ok, mas isso daqui não é uma região que estava pintada anteriormente? O joint 1 estava com todo o controle, então ele estava controlando o cilindro inteiro. Você pintou em cima. O que houve? A partir do momento que eu pintei esse segmento, olha que bonito. Olha o do joint 1, ele já se corrigiu. Tudo que eu pintei nesse segundo, ele fez a limpeza do joint principal. Ó que bonitinho. Um rolê interessante. A pintura, às vezes, ela pode ficar bastante dura, então sem suavização. Se você vier aqui no botão de Smooth e pedir para novamente preencher, ele vai suavizar essa pintura. Ó, vai criar uma transição, aqueles tons de cinza intermediários. Ó que bonitinho. Se eu tentar mexer agora com esse controlador, ó, agora eu tenho influência em cima dele. Esse último ainda não funciona, porque não tem nada. Então, como é que funciona de maneira resumida? Hierarquia, belezinha. Pego o primeiro joint, o primeiro da sua lista, e peço para ele ficar com toda a influência para ele. Então, carrega tudo, 100%. Esse cara, sozinho, vai controlar todo mundo. Tirou a influência de todo mundo, zerou de todos, você vai travar, vai deixar aberto somente o atual, o primeiro, e a sequência, né, que seria o joint 2. Só esses caras. Trava os dois últimos. Por quê? Para eles não receberem influência que não deveria. Então trava. Travou, o Maya não consegue mandar essa influência para lá. Peguei o joint 2, vi onde ele está, ó. Então ele está começando aqui. Então daqui para cima, falei, olha, beleza, pintei dele para cima até o final do objeto. Quando eu fiz isso, esse joint do meio agora carrega todo esse segmento. E automaticamente ele já tirou a influência do anterior. Terminou, de novo, ó. Destrava o próximo e trava o anterior. Vou no joint 3, que está aqui, ó, bonitinho. Vou pintar dele para cima. Então, estou falando que o joint 3 controla toda essa área aqui. Se você quiser aplicar o Smooth, então eu posso voltar aqui no Smooth, preencher, e ele vai suavizar. Fazer uma transição um pouquinho mais bonitinha. Fiz isso, no anterior ele já deletou essa influência que agora é do joint 3. Então, ó, 1, 2, 3. E o 4? Não tem que ter influência, ele só está ali para direcionar. Então eu não preciso mexer com ele. Se eu pego agora e faço essa modificação, deixa eu pegar aqui e rotacionar o controlador, ó. Ó, eu tenho essa malha obedecendo de maneira um pouquinho mais interessante. Esse exercício, tá, de pegar o cilindro e fazer um sistema de controle como se fosse um dedo, ajuda bastante, tá, a entender a parte do desenvolvimento da ferramenta.
Eu sei que, novamente, tá? A pintura de influência, ela às vezes dá um nozinho na cabeça. Esse método que eu comentei com vocês é para ele não distribuir para lugares que não precisariam ter, ok? Mas não precisam aí se preocupar por enquanto. Tudo bem, gente? Eu vou fazer de novo com o personagem, tá? Talvez ajude. Eu fiz no dedo, distribuído total, tá? Do zero, como se ele não tivesse uma pintura de influência. Só que deixa eu mostrar um negócio. Eu vou abrir aquele personagem rapidinho. Eu acho que era o 01. Acho que era o 01. Ó, esse cara aqui, ele já tá, se eu não me engano, com a malha vinculada. Deixa eu descobrir se é isso mesmo. Ó, o corpinho dele já tá vinculado. Então eu peguei aqui o joint do quadril, shift o corpo, fui na pele e mesclei. Então dei um bind skin. Só pra gente olhar, tá? Eu vou pegar a malha, vou separar ela aqui, Ctrl 1. E vou pegar a ferramenta de pintura de influência para vocês verem. Ó. Como que isso está distribuído no personagem? Agora sim, ó, eu tenho todos os joints renomeados. Eu posso clicar aqui, ó, pelve. Tudo que está branco está sendo controlado pela pelve, pelo joint da pelve. Cintura. Dá uma olhada na cintura. Aqui já tem um problema. A cintura era para controlar essa região aqui. Olha o braço. Quando eu mexer a cintura, o joint da cintura, provavelmente essa malha do braço vai junto. Então aqui já é um problema. Sim, tem como copiar. Ó, peito, dá uma olhada no peito. O peito é essa região aqui. Olha onde que tem pintura, no braço. Então ele fez uma automática. Clavícula direita. Cotovelo, olha o cotovelo. Pulso, o pulso foi mais ok, ó. Os dedos, ó, que bonitinho. Cada joint, ó, era para controlar essa região. Tá pegando aqui e tá pegando aqui. Então é isso que ele faz. Quando você vincula, ele vai pegar a região da malha próxima do joint e vai falar que aquela região é controlada por ele. Só que em alguns momentos isso falha e ele pega uma região a mais, principalmente esses pedaços de malha que estão bem próximos aqui, ó, um do outro. Isso gera uma dor de cabeça. No corpo, ok, não ia dar uma dor de cabeça tão grande pra gente. Agora vamos olhar uma coisa importante. Pescoço, nuca, maxilar e mandíbula. Olha a mandíbula, que eram aqueles dois joints que a gente criou para abrir e fechar a boca. Ó, esse cara aqui, esse indivíduo aqui, ele vai puxar o nariz, ele vai puxar a testa. Aqui que está a grande treta. Olha isso. Ele está influenciando uma área bem maior do que deveria. Respondendo à pergunta do João. Ó, por enquanto, ele não tá com... Aqui tá só o corpinho. Para você vincular a roupa, você faz basicamente o mesmo processo. Então, você seleciona o joint da pelve, shift a blusa, vem skin, bind skin. E agora, se eu mexer o controlador do ombro, ó, a roupinha vai junto. Ó, não tá tão ruim, tá? O corpo não tá tão ruim. A treta maior aqui é no rosto. Olha isso. A calça, se a gente quisesse vincular. Calça, shift, quadril, skin, bind skin. Agora se eu mexer aqui, por exemplo, o pé, deixa eu pegar o controlador do pé. Ó. Ó, perninha. Aqui, ó, dá uma olhada. Ó, olha a treta. O tornozelo, o controlador do tornozelo, tá levando esse pedacinho da calça junto. Então, provavelmente tem alguma coisa na pintura da calça que esteja posicionada errado. Então, esses pequenos erros, eles podem acontecer.
como vocês viram ali no rosto do personagem, como vocês viram na calça. Como que eu corrijo isso? Com a ferramenta de influência. Então, eu seleciono, por exemplo, a calça, pego a ferramenta de influência, ó, ele vai me mostrar todos os joints que estão influenciando a calça, ó, pelve, ó, quadril. Então, ó, olha só, olha isso, saca só. Direito é para mexer essa parte, tá um pedacinho ali do esquerdo. Olha isso, tá pegando. Olha por que quando eu puxo a perna, aquele pedacinho da calça foi junto. Olha a influência. Onde que tá? Aí você fala, ah, desgraça, desgraça. Tem uma boa notícia. Para corrigir isso tem uma coisa interessante. Pelo lado, tem um lado bom. Tem uma ferramenta que espelha a pintura de influência. Então vamos supor que você corrija o lado esquerdo. Fez tudo bonitinho, vou mostrar ali. Corrigiu o lado esquerdo, na mesma aba, ó, você tem aqui, cadê? Mirror Skin. Então você pode aplicar um mirror. Ele vai pegar aquela pintura de influência e vai jogar para o lado direito. Pelo menos isso. Então aqui, ó, tá cagado. O que eu faria? Eu travaria tudo que é do lado direito. Aqui direito deixa, direito aqui de boas, pelo menos por enquanto. Quadril, joelho, tornozelo e o pé. Tá. Ó, tornozelo direito. Se você vem aqui, eu vou destravar o tornozelo aqui do lado direito, só para a gente conseguir mexer. Mas olha o rolê. Se você vem e passa o pincel, ele dá a influência. Se você segura o Ctrl, ele vai tirando a influência. Só que eu sei que o Maya vai travar, eu já estou esperando isso. 1 minuto de silêncio pelo Maya travando. Tava demorando. Ai, ai. Ele tá dando chilique, mas tudo bem. Lado bom, tá salvo. Ok, eu precisaria ir naquela região e tirar a influência da parte que eu não quero. Então vamos lá. Um momento, pelo menos está salvo. Esse aqui. Obrigado. Só um comentário. Não sei se alguém perguntou, tipo... ele tá assim agora. Putz, mas é um passo que eu preciso fazer, não tem nada que eu possa recorrer. Tipo, alguma ferramenta mágica. Infelizmente, eu tô triste também, mas infelizmente esse é um processinho que a gente tem que passar. No final. Por quê? Porque senão você vai mexer a perna, aí a calça do outro lado vai mexer junto, é todo um rolezinho aí. Beleza. Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui. Mas, Gabs, sim, o Maya, ultimamente, ele chegou nesse nível. Ele nem fala que vai fechar, ele só fecha. Aí é bem legal. Beleza. Aí. Ó, eu venho aqui, por exemplo, no joelho, seguro o Ctrl. Ó, Ctrl. E eu consigo ir tirando a influência dessa região. Se você quiser aumentar o pincel, segura a letra B, clica, segura e arrasta para a direita ou para a esquerda. Então, Ctrl vai tirando a influência. Estou tirando a influência dessa perna aqui. Não pode mais mexer essa região. Espero eu. Ó. Vamos ver se funcionou, né? Porque tem isso. Deixa eu pegar aqui o controlador. Ó. Lembra que estava puxando? Agora não puxa mais a parte da calça. Então, voltando. Apliquei o bind, pego a estrutura da malha, pego a ferramenta de pintura de influência. Ele vai me mostrar todos os joints que estão vinculados a essa estrutura.
Então, quando você clica, você consegue ver o que está realmente influenciando. Então, aqui, ó, quadril direito, quadril esquerdo. Eu consigo ver, por exemplo, através das tonalidades de cinza, que eu tenho uma influência grande do quadril nessa região, porém, na outra perna, que é a perna esquerda, a perna direita, perdão, também tem essa influência. Putz, quero tirar. Seguro Ctrl, clico, seguro e arrasto. Vou pintando, ó. Ctrl, clico, seguro e arrasto. Vou tirando a influência dessa região. Então, ele não pode mais controlar a malha do lado direito agora. Por exemplo. Eu vou limpando isso daqui. Configurações. Replace, para fazer a colocação ou retirada da influência, se você segurar o Ctrl. E Smooth, para suavizar. Então, se eu pego o Smooth e venho aqui, ó, clico, seguro e arrasto, ele vai tentar gerar um intermediário, um cinza, nessa região, para não ficar uma transição dura. Além disso, tá, eu recomendo, para facilitar, para quem for fazer esse teste, esse cara aqui facilita bastante, tá? Porque você não precisa ficar passando a ferramenta várias vezes. Tem esse pincel, que é o pincel mais com hardness duro, e tem a opacidade do brush. Então, normalmente eu deixo aqui no máximo nesse período, para tirar, que aí facilita um pouquinho. Ó, joelho, tornozelo lá embaixo, ó, o tornozelo tadinho, michurinho, ó. Dá uma influência aí pro tornozelo, tadinho, não tinha nada. Ó. Tornozelo, joelho, quadril. Então, bonitinho. Fez bonitinho de um lado, ó, tá certinho, fez o lado esquerdo correto, vou ali em Skin, tenho a opção de dar um Mirror, vai pela Box Option, que é uma boa opção aqui. Normalmente é esse eixo aqui, ó, YZ, que é o mesmo que a gente fez o Mirror dos Joints. E aqui, ó, positivo para o negativo, basicamente, do lado esquerdo para o lado direito. Então, se eu fiz o esquerdo primeiro, bonitinho, posso deixar isso aqui mantido. Se você fez o lado direito do personagem primeiro, só tira isso aqui. Ó, lembrando que eu fiz esse lado aqui, e aí se você passar bonitinho, ó, fiz esse lado, fiz esse aqui, então X positivo para o negativo. Mirror, e ele vai espelhar a pintura de influência do outro lado, ó. O tornozelo, bonitinho. Então, precisa fazer essas correções. Pior parte para fazer a correção, o rosto, a boca. A parte do rosto, deixa eu dar uma olhada no horário, é a pior treta possível. Então, vou vir aqui rapidinho, ó, pegar o corpo, Shift, a cintura, Skin, Bite Skin. Beleza, deixa eu entrar aqui. Ó, pintura de influência. Maia vai travar de novo, tô esperando. Ah! Tudo bem. Yay. Tá tudo bem. Ó, no rosto tem uma treta relativamente grande, que é a boca do personagem. Então, vamos lá. Vocês provavelmente devem ter visto, eu devo ter mostrado na aula anterior, que a boquinha dele não estava abrindo. Ó, se eu pego aqui o controlador, lembrando que está tudo vinculado, ó, ele puxa todo o rosto. Ó. Aqui é a parte mais sensível, a mais sensível mesmo. Eu teria que tomar um pouquinho de cuidado, um cuidado um pouco maior aqui para fazer essa correção. Então aqui, ó, no corpinho, eu basicamente tomaria um pouco de cuidado. Cadê aqui? Ó, pescoço, nuca, maxilar e mandíbula. Olha isso. É muito bom. Ó, olha isso.
Olha essa desgraça. Vou até deixar ele separado aqui sozinho. Olha isso. O cara, ó, pescoço, até aí beleza, ok. Tem uma orelha ali pegando, mas, ó, nuca. Olha a nuca. A nuca tá pegando o nariz. Maxilar, tá pegando tudo. Mandíbula, tá pegando até a testa. O que eu faria? Eu pegaria tudo que você não vai usar, que não diz respeito ao rosto, e eu travaria. Lembrando, se você não travar, se você tirar a influência do rosto, ele vai tentar jogar para algum lugar. Nem sempre é o lugar correto, então é melhor travar. Ó, eu travei tudo que não era do rosto. Deixei só esses caras aqui. Ó, pescoço, nuca, maxilar e mandíbula. Posso pegar o pincel? Vamos tirar aqui, ó. Com Ctrl. Então, a maxilar, controlar a cabeça é meio complicado. Vou tirando. É um processo de paciência. Paciência oriental. Ó, tirei ali da testa, tiro do nariz. Por exemplo, ó. Vou tirar o da mandíbula, que está controlando a testa. Vou tirar só o básico primeiro, ó. Eu fico imaginando a galera que trabalha com isso. É isso que eu fico pensando. Ela tá com uma barba. Ó, eu tirei o da testa. Ó, mandíbula e maxilar não controlam a testa. Porém, a nuca tá linda, ó. Tá mandando ver. Vou tirar isso aqui também, ó. Só pra gente ver a diferença. Aí você vai pegar o controlador. Só tirei, hein? Nem fui nos detalhes. Ó, não tá mais puxando a testa. Então, só de tirar a influência, ó, ainda continua assustador. Ó, tá puxando até o ranhozinho do nariz, olha isso. Não tá puxando a testa, melhorou. Aqui é a parte delicada, ó. Vamos lá, vamos voltar. Clico na malha, tiro de influência. Aqui é lindo, gente, é beautiful. A coisa é linda. Aí. Mas tá saindo, não tenho culpa. Ó. Ó por que tá puxando. Olha o maxilar no nariz. Então eu teria que vir aqui com a paciência oriental, tirar a influência dessa região. Agora não puxa mais o nariz. Pronto. Aí, ó. Tá puxando os dois lábios. Venho aqui, pincelzinho, seguro o Ctrl e vou tirando. Tira, 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 tira. Tira. Aqui, para tu que tá modelando o personagem. Como que a boca aberta facilitaria nesse momento, né? Tá tão pertinho, ó, que fica até difícil de ver. Aí você fala, acabou o sofrimento. No! Eu tô enchendo o saco, tá, gente? Mas a parte da boca tem que ter um cuidado especial mesmo por causa disso daqui, ó. Vamos entrar no salsicha. Deixa eu jogar isso aqui do lado. Vamos entrar nele aqui, ó. Tô entrando dentro do salsicha, ó. Tô dentro da cabeça do salsicha. A boca dele, ó, tem uma modelagem. Olha por dentro da malha. Então, ó, você tem que tomar esse cuidado de olhar os cantinhos. Então, ó, olha isso. É influência. Então, o que tiver de cinza aqui, se é a parte de baixo da movimentação, ele também vai puxar. Então, você tem que ter esse cuidado aqui, lindo e maravilhoso, ó, de tirar tudo que realmente não pertence àquele cara. Não quero que você fique de tarefa. Aqui tem um rolê, tem um controle de câmera. Aqui tem uma câmera com engrenagem.
que você pode mexer no ângulo, se não me engano, de visualização, ó. Que aí, assim, não fica bonito, mas pelo menos ajuda a você enxergar o personagem, ó. Não parece um negócio meio psicodélico? Então a boca você teria que ir com cuidado. Olhar muito bem onde essa região tá, então o que, que ele vai controlar, pintar com atenção e carinho, verificar se os ranhos não estão puxando, ó. No meu caso ali também ainda tem, ó. Seguro Ctrl, vou tirando todo esse segmento. Aí você fala, nossa, mas eu já mexi um monte, já melhorou? Eu tenho quase certeza que ainda não, mas não custa nada tentar, né? Ó, tá quase abrindo a boca! Ai, meu Deus! Ó, ainda tá dando uma mordidinha na boca, olha isso. Tem um pedacinho ali grudado ainda. Ó, tem que tomar esse cuidado. Aqui é a pior parte. O braço, a parte que tem espaçamento, que não tem proximidade, é mais tranquilo. Aqui é a região que a gente tem que ter realmente muita cautela. Ó, só para mostrar para vocês, o que eu fiz aqui foi mexer na câmera. Tá, eu apertei o botão de câmera com a engrenagem e aí tem esse aqui, ó, ângulo. E aí se você movimenta esse ângulo, ó, facilita, porque ele abre ou fecha, né, dependendo aqui do valor. Pode ficar um pouquinho mais fácil de acessar. Então, o rolê grande para finalização é aqui. Por quê? Novamente, ele está pegando a proximidade. Ó. Esse aqui ainda está pegando a região de cima. Teria que voltar lá, tirar a influência daquela região e continuar. Uma dica, tá? Quando você está com um pouquinho de dificuldade, força, tipo o que eu vou fazer aqui agora. Ó. Eu peguei o controlador, vou forçar uma abertura. Eu sei que não está aberto, tá? Eu vou forçar mesmo. Ó, forçar um pouco menos, vai, para não ficar tão horrível. Ó, vou forçar uma abertura para ver a deformação, para ver o que está errado. Pego aqui o personagem, volto na pintura de influência e aí eu consigo ver melhor, ó, quais regiões que estão erradas. Cadê aqui mandíbula? Tá explicado. Ó, mandíbula. Então, ó, conforme eu vou passando o pincel, cadê aqui replace? Deixa eu aumentar um pouquinho. Ó, ele vai corrigindo, ó. Olha a boca. Só tomar cuidado para não pegar em cima. De novo, tem que dar uma olhada lá na parte interna. Olha o cuidado. Funciona, funciona, mas olha a atenção, o cuidado que a gente tem que ter para esse cara efetivamente abrir a boca. Vou dar uma suavizada aqui. Estou segurando o Shift, também funciona. Para abrir a boca, hein? Só para mexer na abertura da boca. Dá um pouquinho de trabalho, dá um pouquinho de trabalho. Porém, contudo, entretanto, vamos ver. Olha a gengivia não acompanhando. Oh, Deus, que coisa bonita. Deixa eu voltar aqui no 0. Ai, ai, perdão. Então, para separar essa boca, olha o rolê. Dá zoom, vai lá, verifica, pinta a região de influência. Olha o rolezão. Funciona, funciona, mas novamente, tem que ter aí um pouquinho de attention. Então, a dica, força um pouco a movimentação, seleciona a malha, vai na pintura de influência, verifica os joints, sempre trabalha com somente a região que você estiver manipulando com o cadeado aberto, para ele não distribuir, por exemplo, a influência da boca para o joelho, que pode acontecer. Vai aqui e a gente vai aos poucos corrigindo. Então, ó, maxilar. Seguro o Ctrl, vou tirando a influência dessa região, ó. Então, não quero que ela pegue aqui, eu vou tirando. Acabei de escutar um barulhinho de chuva. Ó, nuca.
Vou corrigindo a nuca, que com certeza não era para estar puxando isso aqui. Então a nuca era para estar aqui, ó, de boaça. Tá pegando coisa que não deveria. Então eu vou corrigindo aos poucos essa deformação. Então, ó, o pescoço pegando informação que também não é dele, ó. O pescoço estava puxando aqui a região do maxilar e da mandíbula. E a orelha, né? Não sei nem por que ele tá pegando a orelha. Então, aos poucos, a gente vai fazendo essa correção. Então, com paciência, volta lá, coloca, tira. Com todo o carinho do mundo. Eu vou deixar ele pronto, tá? Eu vou provavelmente gastar um tempinho para corrigir a boca dele. Mas futuramente vou trazer ele para vocês já finalizado. Ok? Não vou aplicar nenhum tipo de treta, não. Podem ficar tranquilos. Beleza. É o último passo. Fez o vínculo, tem uma chance grande de ter algum problema. Vocês viram ali, o braço foi até que bem. A parte aqui do cotovelo foi até que bem. Aí chegou ali no rosto. Tem que observar esses caras, testar, ó, verificar se está realmente tudo bem. E aí, se não tiver tudo bem, pegar a pintura de influência e fazer algum tipo de correção em cima dessa estrutura. Ó, mas os dedos aqui, ó, tranquilinho. Ó. Eu não vinculei a blusa, só lembrando. Ó, agora ele tá cantando ópera. Mas é o estágio final. E como assim terça não tem aula? Tô sabendo de nada, não. Não me falaram nada. Até onde eu saiba, tem. Tô sabendo de nada. Até onde esteja ciente aí, temos aula na terça. Bom, vamos lá. Então não tem problema. Se você conseguir, João, pega um atestado do médico e aí você consegue me mandar que eu consigo justificar a falta, qualquer coisa. Ah, entendi. Agora eu entendi o meme. Nossa senhora. Perdão, fui lenta. Tá certa, Gabi, tá certíssimo. É, eu falei, ué, como assim? Faz tem algum feriado que eu não tô ciente? Bom, galera, então a dica é testa, faz os vínculos, testa, verifica. Olha a perninha dele indo sozinha. Verifica se essa malha tá ok. Se ela não tiver, aí sim parte para pintura de influência. Beleza? Não esqueçam... a boquinha aberta. Não esqueçam do link que eu deixei com vocês no começo da aula do portfólio para enviar, beleza? Então quem tiver interesse, não esqueçam disso. Para encerrar, por favor, mandem aí o nome de vocês na queridíssima Twitch para eu conseguir validar a presença. Boa notícia para todos. É a última aula de rigging. Se finiu som. Se acabou, se. A gente passou por todo o processo de rigging agora. Tipo, acabou. Faltava falar da correção. Já era. Quero até fogos de artifício depois disso. Então, agora a gente vai animar. Animar com tudo pronto? Suave. Fazer a animação. Depois de tudo isso aqui... Depois de todo o processo, acabou. Acabou-se. Aí depois que a gente terminar de animar, vídeo. Aí sim. Mais alguém precisa mandar o nome na pauta? Ó, se a Twitch der alguma treta, vocês estão acostumados, né? Se acontecer alguma coisa do tipo, só qualquer coisa, ou manda, vocês têm o grupo do WhatsApp, qualquer coisa, ou se precisar também, tipo, ah, nossa, a Twitch me bloqueou. Estou sofrendo com isso toda vez que eu vou zoar algum professor, a Twitch não abre. Mas, se precisar de alguma coisa, tem esse e-mail,
Beleza? Vocês podem mandar pra lá qualquer coisa. Ó, verifiquem pra mim, por favor, se eu chamei todo mundo. Ok? Temos aqui hoje. Ai, meu Deus. Aqui. A Bruna. Carol. Gabriel Lima. Masashi. Gabriele. Giovana. João Pedro. Juan. Lucas. Marcel. Marcela. Nicolas e a Raquel. E o Victor Octávio. Alguém não foi chamado e gostaria de se manifestar? Lembrando, se deu treta também na Twitch, qualquer coisa só me avisa depois, tá? Sem tretas. Cefinilson de Rig. Yay, Cefini. Tranquilo, Marcel. De buenas. Próxima aula, eu vou ver se eu consigo tempo, tá? Pra fazer a pintura de influência dele, vou deixar ele pronto. Se eu não conseguir deixar ele pronto, eu vou mostrar pra vocês o processo e vou deixar o personagem bonitinho, finalizado pra gente usar pra animação. Ok? Beleza? Galera, muito obrigada aí pela presença, pela atenção de todo mundo. Bom final de semana pra todos. Tentem aí não surtar com TCC, é importante. Tudo bem, Carol, tudo bem. Relaxa, 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 tem problema. Respira, o importante é respirar. Beleza? Vejo vocês aí na próxima semana, finalizando o rig, finalmente. Deus, que alegria, que motivação. Vou até olhar pra carinha dele com os dentinhos aqui, ó. Muito obrigada, galera. Até a próxima semana. Adiós.